Fala pessoas, você já pensou em assistir filmes incríveis sem pagar nada? Pois é, hoje eu separei uma lista de filmaços que estão disponíveis de graça aqui no YouTube. Tem suspense, drama, ação e muita coisa boa que com certeza você vai curtir. Então já faz o seguinte, se inscreve aí no canal e deixa aquele like esperto e também ativa o sininho, porque aqui sempre tem dica boa todos os dias. Então agora, sem enrolação, bora começar nossa lista. E para começar, deixa eu te indicar um filme que eu revi esses dias e que é simplesmente fantástico, O Ilusionista de 2006, e o filme se passa em Viena e acompanha o Eisenheim, um ilusionista super misterioso e carismático, e ele começa aqui a chamar a atenção da galera com alguns truques que parecem sobrenaturais, mas não é só sobre mágica, tem todo aqui um clima de mistério, intriga e ainda por cima com um romance daqueles bem intensos e meio proibidos, e é tudo bem amarrado. O Edward Norton tá incrível no papel principal, ele consegue passar uma vibe enigmática, mas ao mesmo tempo você se conecta com ele e torce por ele também. E no elenco a gente também tem aqui o Paul Giamatti, que faz um inspetor, um cara que tá sempre ali na cola do Eisenheim, tentando entender se tudo aquilo ali que ele tá fazendo é truque ou se tem algo a mais. E o legal é que ele não é aquele vilão caricato, ele é um personagem super bem construído, que você entende o lado dele e é tudo muito cinza aqui, ninguém é totalmente do bem ou do mal. E o visual do filme também é uma coisa à parte, e a fotografia é lindíssima, tem aqueles tons mais quentes, meio sépia, que deixa tudo com cara de época mesmo. Parece que você foi transportado lá para 1900, e a trilha sonora é do Philip Glass, e ele ajuda demais a criar aquela atmosfera mágica e misteriosa, meio fora da realidade. E o final, sem querer dar spoiler pra você, é daqueles que te fazem querer voltar e reassistir tudo, prestando atenção em cada detalhe, porque tudo que parecia solto e meio suspeito vai se encaixando, e aqui que você percebe o tão bem como o roteiro foi construído. É tipo aquele momento de mágica em que o mágico revela o truque, só que nesse caso do filme, você nem percebeu que era um truque até ele acabar. Enfim, O Ilusionista é uma baita pedida se você curte histórias que mexem com a mente e tem aquele toque de romance com uma estética de época que é simplesmente linda. E o melhor, é um filme que respeita a sua inteligência e ele não entrega tudo de bandeja, mas também não te deixa perdido. Ele vale muito a pena assistir e tá de graça aqui no YouTube, então não perca tempo e veja esse filmaço, O Ilusionista. E agora tem um filme que é pouco falado que eu assisti e ficou martelando na minha cabeça por dias. O nome é O Segredo, um drama lançado em 2007 e ele é pesado, intenso e tem uma ideia que te deixa meio travado tentando entender o que tá rolando. E a história começa com um drama familiar comum. A gente acompanha um casal, o Ben e a Hannah, vivendo aquela vida mais ou menos estável, com a filha adolescente no meio daquela típica fase rebelde. Mas aqui é que acontece uma tragédia, uma daquelas que mudam a vida de qualquer um de cabeça para baixo. E a partir desse momento é que o filme muda completamente de tom. Sem dar spoiler pra você, o que eu posso falar é que O Segredo entra em um território bem delicado. Ele mistura drama psicológico com uma pitada de sobrenatural, mas tudo de uma forma bem sutil, nada de monstros ou efeitos especiais exagerados. O terror, ele é emocional e interno. E o que o filme levanta é justamente o peso das relações, da dor, da culpa e de como a mente pode lidar com o luto de forma completamente inesperada. E o David Duchovny manda muito bem nesse papel, porque ele entrega uma atuação contida, mas que passa muito sentimento. Você vê nos olhos do cara o quanto ele tá quebrado por dentro, tentando lidar com essa situação que desafia toda a lógica. E uma das coisas mais interessantes do filme é o clima. Ele tem um ritmo lento, mas é proposital, porque você sente o incômodo crescer aos poucos, e isso faz que, mesmo com poucas cenas de ação, você fica o tempo todo vidrado, querendo entender o que está acontecendo de verdade, e quando você acha que entendeu, talvez você não tenha entendido ainda. Mas eu já deixo o aviso, porque esse não é um filme para assistir de boa num domingo à tarde. Ele é tenso, desconfortável em vários momentos e deixa aquele nó na garganta. Não é para todo mundo, mas é para quem curte um bom drama psicológico bem feito. É uma pedida fortíssima e ele tá totalmente de graça aqui mesmo no YouTube, então assiste aí, O Segredo. E mais um filme que eu quero trazer pra você é um filme que tem aquele tipo de história que vai ficando cada vez mais tensa e quando você percebe já tá roendo as unhas. Eu tô falando de Os 13 Pecados, um suspense psicológico de 2014, e ele é muito subestimado. A premissa já começa te jogando no caos. O protagonista, o Elliot, é um cara comum, super gente boa, mas que tá todo ferrado na vida, e ele perdeu o emprego, tem um pai doente pra cuidar, a noiva tá grávida, as contas se acumulando. Ele é aquele típico cara que tá com a corda no pescoço, só que do nada ele recebe uma ligação misteriosa, e do outro lado da linha
tem uma voz propondo um jogo, e a parada é o seguinte, ele precisa completar 13 desafios, cada um que ele cumpre, ele ganha uma grana, e não é pouca grana, e tudo começa muito simples, tipo matar uma mosca, e ele nem entende o que tá acontecendo aqui no começo. Só que cada novo desafio, a coisa vai ficando cada vez mais sombria e mais pesada. Ele precisa decidir até onde está disposto a ir por dinheiro. E é aqui que o filme brilha, porque não é só sobre violência e tensão, é sobre escolhas, sobre o que as pessoas são capazes de fazer quando está desesperada, e você começa a se perguntar o tempo todo, será que eu também faria isso se eu estivesse no lugar dele? E é esse tipo de desconforto que te prende no filme, porque o tom da história é muito parecido com Jogos Mortais ou O Cubo, mas sem tanto foco na tortura ou em armadilhas aqui elaboradas. Ele é mais psicológico, os desafios mexem com a moral do personagem, com os valores dele e com o que ele acredita, e cada decisão que ele vai se afastando mais ainda da pessoa que ele era lá no começo. E tem umas sacadas aqui muito inteligentes, que ainda rolam umas críticas sociais no meio escondidas, mas que fazem todo sentido, porque é aquela ideia de que todo mundo tem um limite e que às vezes a sociedade força esse limite até o cara quebrar. Então, se você gosta de um bom suspense, com uma tensão crescente, escolhas morais complicadas e aquele climão de jogo perverso, Os 13 Pecados é uma baita recomendação, e o melhor, ele não é longo, mas ele consegue entregar uma experiência intensa e completa. Então pode ir sem medo e veja aqui de graça no YouTube Os 13 Pecados. E continuando a nossa lista de filmes de graça aqui do YouTube, se você curte um filme de ação mais direto, com aquela vibe meio de sobrevivência e pancadaria raiz, deixa eu te indicar um que talvez tenha passado meio batido: Perigo na Montanha, com Jason Momoa, ele mesmo, o Aquaman da DC e o Khal Drogo de Game of Thrones. Mas aqui ele tá num papel bem mais pé no chão, literalmente. A história gira em torno do Joey Braven, o lenhador tranquilão que mora com a família numa região meio isolada, cercada por montanhas e florestas. Sabe aquele cara de boa que só quer viver a vida em paz? Então, é ele, só que claro, não tem paz que dure muito num filme desses. Tudo começa quando ele vai até uma cabana da família com o pai dele, que aliás sofre aqui de problemas de memória, e ele tá passando por algumas dificuldades, só que quando ele chega lá, descobre que o lugar foi usado para esconder uma carga pesada de drogas, e é aqui que, pessoal, você já viu, os donos dessa mercadoria aparecem e não estão nada felizes, e a partir daqui o filme vira um jogo de gato e rato, ou melhor, um jogo de sobrevivência meio do mato. E o legal é que não é só tiroteio por tiroteio. O Braven, o personagem do Momoa, é um cara inteligente que conhece o terreno e ele sabe usar o ambiente a seu favor. Então ele tem muita estratégia e armadilha improvisada, luta corpo a corpo, e aqui a ação é seca, realista, nada exagerada, é quase um Duro de Matar nas montanhas, só que com o machado no lugar da metralhadora. E o Jason Momoa tá muito bem no papel, ele entrega um personagem que é bruto, mas também é muito sensível, especialmente nas cenas com o pai e com a filha. Você compra a ideia de que ele tá lutando por algo importante, e o vilão, interpretado pelo Garrett Gilliam, também manda muito bem. É aquele tipo de criminoso frio que você sente que não tem nada a perder. Então, Perigo na Montanha é aquele tipo de filme que não tenta inventar a roda, mas o que ele faz muito bem feito, é direto, empolgante e com boas cenas de ação. Então, se você gosta de ver o protagonista lutando contra o tempo, os bandidos e até contra a natureza, é uma ótima pedida. E ver o Jason Momoa desse tipo de papel também é muito interessante. E esse é o filme para você ver hoje mesmo, de graça, aqui no YouTube, em ótima qualidade, 1080p, tudo certinho. E depois voltar aqui nos comentários para me contar o que você achou, beleza? Veja aqui no YouTube Perigo na Montanha. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, deixa eu te falar de um filme que é um verdadeiro achado dos anos 90, Uma Jogada do Destino, de 1993. A história começa com 4 amigos, o Frank, o Mike, o John e o Ray. Estão aqui a caminho de uma luta de boxe em Chicago, só que eles estão animados, curtindo o momento, mas acabam presos no trânsito, e para não perder o evento, eles decidem pegar um atalho por um bairro desconhecido e meio barra pesada, e é aqui que tudo desanda, porque durante esse desvio, eles testemunham um assassinato cometido por um criminoso perigoso, o Fallon, e a partir daí, eles se veem em uma corrida desesperada pela sobrevivência, sendo perseguidos por essa gangue que não quer deixar testemunha. E o que eu curti nesse filme é que ele mistura ação, suspense de um jeito muito eficaz, a tensão é constante e você realmente se importa com os personagens, o elenco manda muito bem. Temos aqui o Emílio Esteves, o Cuba Gooding Jr. tá por aqui, Stephen Dorff e o Jeremy Piver, formando um grupo com química e carisma, e o Denis Leroy como o vilão Fallon. Ele entrega uma performance fria e ameaçadora que dá o tom certo pro filme, e a ambientação urbana contribui para o clima de perigo iminente.
As ruas escuras, os becos, os prédios abandonados, tudo isso cria um cenário perfeito para essa caçada implacável, e a trilha sonora é um show à parte, com uma mistura de rock, rap, que dá uma energia única pro filme. Então, Uma Jogada do Destino pode não ser tão conhecido, mas ele é uma pérola para quem gosta de um bom filme de ação. É aquele tipo de filme que te deixa na ponta da cadeira, torcendo pelos personagens e se perguntando o que você faria no lugar deles. E se você ainda não viu, vale muito a pena conferir. Então veja aí de graça aqui no YouTube Uma Jogada do Destino. E é isso, pessoas, esse foi o nosso vídeo de hoje. Filmes para você ver totalmente de graça aqui no YouTube. E eu vou deixar um card aqui, ó, com mais filmes grátis aqui mesmo no YouTube pra você, então aproveita. Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui, deixa bastante like aí e comentário, porque isso me ajuda bastante. E logo menos eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você. Até mais e fui!